Onde é que eu vejo aqui? Se abriu, pergunta, deixa eu ver. Onde é que eu vejo aqui? Não, tá aqui. Eu posso abrir com você. Você tá fora do grupo? Fazer um grupo pra ti? Pode abrir. Tô indo lá. Manda os convites. Tô indo lá. Manda os convites. Fica vendo aqui, Até a tá? próxima. Aleluia. Mais um dia abençoado. Louvamos a Deus pela vida de todos. Vamos entrar agora nesta live. Eu quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Que o Senhor Deus abençoe as vossas vidas, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre vocês e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos. Amém? Aleluia. Hoje é um dia alegre, feliz. Aqui no litoral e alguns pontos estão chovendo bastante, né? Mas nós nos alegramos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos respondido às nossas orações. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que têm nos apoiado, que têm entrado em contato conosco, que têm mandado essas perguntas, têm acompanhado esta série de mensagens que nós estamos ministrando aqui há alguns dias já, sobre o livro de Atos, no capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos mais uma parte deste estudo que nós estamos fazendo, desses comentários bíblicos sobre os segredos da igreja primitiva. Nós falamos já no primeiro estudo sobre perseveravam na doutrina. Logo em seguida nós falamos da comunhão, perseveravam na comunhão. Depois nós falamos sobre que perseveravam no partir do pão. E hoje eu quero conversar com os irmãos e passar alguma coisa sobre perseveravam nas orações. Amém? Nós temos a certeza de que Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido. E uma coisa interessante é que o livro de Atos ele nos fala de grandes exemplos que a igreja primitiva ainda até hoje ela nos dá. Até hoje ela tem nos promovido grandes bênçãos e nós temos aprendido cada dia mais. Por mais que seja lá no passado, o Senhor tem nos dado bênçãos tão maravilhosas que nós entendemos e aprendemos todo dia com o Senhor. Amém? No livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 42, amém? A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. Até queria comentar com os irmãos que estão acompanhando, dá uma olhadinha aí no som, para que nós venhamos ver como é que está chegando até os irmãos aí, né? A minha esposa que coordena esse negócio todo aí de som, de isso, de aquilo. Eu queria ver com os irmãos como é que está a situação do som aí, né? Se está saindo bem, né? Se está saindo normal. Antes de nós entrarmos no assunto, no som, na palavra, amém? Deus é fiel. Irmã Marilene Amídio, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que Deus abençoe a todos. O áudio está baixo, né? Eu quero ver com os irmãos aqui, os irmãos vão mandando aí, se está melhorando,
se melhorou, como é que está a situação aí, né? Já vou resolver isso daí rápido para nós podermos melhorar a situação, tá? Aí, ó, o microfone vai onde? Mande aí como é que tá o som. Tá, melhorou o som? Tá. É aqui, né, certinho, né? Tá bom? Então tá bom. Melhorou, tá? Recebi já o reforço aqui, né, da Mamãe Maristela. Dá um oi pro pessoal aí, Mamãe Maristela. Paz, Senhor, Deus abençoe, né? Ela tá ali nos bastidores para mandar os convites para os irmãos. Mande as suas perguntas também no WhatsApp. Nós estamos com o WhatsApp aberto aqui agora. Perguntas que os irmãos quiserem fazer nesse momento. Estamos aqui prontos para ajudar a responder aquilo que for preciso. E eu conto com a ajuda dos irmãos. Amém? Qualquer dúvida, entrem no WhatsApp 991 34 0011, né? Nós estaremos já respondendo as perguntas dos irmãos, ou no mensagem mesmo, né? A nossa irmã Maristela já vai estar colocando ali nos comentários o telefone para vocês, o WhatsApp, para nós podermos entrar em contato. Irmão João Carlos Vieira também entrou agora. Que Deus te abençoe, irmão João Carlos. Que Deus continue te usando, profeta de Deus, que Deus tem usado na terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmão João Carlos, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, nós estamos falando aqui sobre o livro de Atos, acabamos de ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Nós temos a certeza de que a Bíblia nos fala de diversas formas sobre a igreja primitiva. E o livro de Atos, o escritor, evangelista Lucas, ele nos escreve de acontecimentos vivenciados na igreja primitiva. Eu acredito que um dos motivos era dar inspiração aos que viriam a ser, as igrejas que viriam a ser fundadas. E com eficiência ele conseguiu fazer isso, né, irmãos? Graças a Deus. Ele nos deu base suficiente para que a igreja fosse instruída. Hoje, depois de mais de 2000 anos, ainda temos a igreja primitiva como imagem a que devemos aprender e como devemos ser. Num comentário bíblico de alguns versículos, versículo por versículo, algumas partes que nós vamos entrar aqui, vamos entrar com profundidade, né? Incessantemente a gente passa a entender que a Bíblia a unidade da igreja, ela é muito forte e que nós temos que ter isso. Nós falamos na primeira parte desse estudo sobre a doutrina dos apóstolos, aonde nós falamos que eles perseveravam em aprender de Deus, em perseverar nos ensinamentos, perseverar em aprender dia após dia daquilo que Deus havia ensinado, ou do caminhar deles, do cotidiano deles com Jesus, né? Depois nós falamos sobre a comunhão, como o povo, os apóstolos, eles viviam em comunhão, eles viviam unidos, eles viviam em unidade, a igreja era unida. Depois, no partir do pão, onde também nos fala sobre o ato da Santa Ceia, que eles tinham isso por costume, logo depois da partida do Mestre, eles tinham por costume se reunir para que realizasse o ato da Santa Ceia. E a Bíblia disse que esse partir do pão refere-se também à união de todos, aonde mais embaixo, nos versículos abaixo, a Bíblia disse que eles vendiam as propriedades, no versículo 45,
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam entre todos, né? Segundo cada um tinha necessidade. Então eles repartiam aquilo que eles tinham, mesmo pouco que fossem. A igreja era difícil, a situação financeira na época, mas o que eles tinham, eles vendiam. Inclusive, a história conta que Barnabé, um deles, vendeu as suas propriedades e levou até os discípulos para que fosse dividido diante das pessoas, daqueles que tinham eram menos favorecidos. Mas é incessante pensar também, antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais na unidade que esta igreja tinha, sendo sustentada pelo favor do Espírito Santo. Diversas atividades, ações que faziam, não esperavam uma recompensa, e somente o bem-estar de cada um. Quer dizer, eles queriam que cada um se sentisse bem da maneira que os outros estavam também. Aquilo que eles recebiam de Jesus, aquilo que eles recebiam de beneficência, de favor de Deus, eles também queriam que a igreja tornasse aquela unidade, que eles todos sentissem a mesma coisa, que eles vivessem a mesma coisa. E uma coisa interessante é que esses versículos são tão maravilhosos que com ele vamos recolher ou aprender ou separar 4 segredos que nós separamos aqui da igreja primitiva. 4. Primeiro, 4 fundamentos da igreja primitiva, ou 4 bases da igreja primitiva. Segundo, grandes acontecimentos daquela igreja, coisas que aconteceram lá e que trouxeram muitos benefícios a eles. Terceiro, tinham tudo em comum, né? Nas orações, no partir do pão, e aí por diante nós vamos aprender. E a 4ª lição, a comunhão e a adoração. Esses 4 fundamentos. E nós vamos iniciar falando um pouco sobre um deles. 4 fundamentos da igreja primitiva, no versículo 42. Como nós estamos falando nessa última parte, nas orações. Consegue um pouquinho d'água, né? E como nós falamos das orações, nós vamos entrar nesses 4 fundamentos da igreja primitiva, e que engloba um pouco e dá um deslumbre maior de uns vídeos anteriores que nós postamos, amém? Da continuação desse estudo. Primeiro, desses 4, doutrina dos apóstolos. Lucas menciona pelo menos 4 fundamentos que podem ter caracterizado de forma única os cultos e reuniões, ou as reuniões que eles faziam. Em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos. Era o ensinamento, como nós falamos, visto que os apóstolos foram os homens que conviveram com Jesus em seu ministério, alunos, do próprio Cristo, tiveram ensinamentos singulares, com certeza tinha muito a transmitir. Aqueles que sempre estão perto de Jesus, sempre vai ter um coração cheio de alegria, de falar sobre a salvação, aquilo que receberam de Deus. Isso é importante de saber o que falar de Jesus, o que Jesus nos transmitiu e o que Ele nos ensinou. Para que nós possamos, cada situação da nossa vida, guardarmos este ensinamento, essas doutrinas dos apóstolos, ou os ensinamentos de Jesus, que nós venhamos aprender com Cristo e poder transmitir aos outros, né? São coisas importantes que a gente deve saber, falar sobre Jesus, ou da maneira que ele andava e a maneira que ele se expressava, e que nos deu tanto exemplo, né, irmãos? E segundo, comunhão. A comunhão, no original, comunhão é compartilhar, né, irmãos? É fazer com que compartilhe, e no original grego significa kainonia, e isso nos dá a ideia de todos reunidos nesta nova igreja que estavam sempre unidos no mesmo propósito. Eles estavam sempre juntos em todas as situações.
na igreja, nas orações, na comunhão. E isso era bom porque unia a igreja. Esse segundo item desses 4 é a comunhão. E sem a comunhão, a Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a comunhão, comunhão que nos mantém próximo de Deus, né? Havia um laço que mantinha cada dia mais unidos, que era Jesus Cristo, ou até mesmo uma certa liturgia que eles tinham, o qual todos participavam, quer dizer, o culto. Aquilo mantinha eles unidos. E essa liturgia, este culto diário que eles tinham, não só faziam em determinados lugares, mas havia muitos cultos domésticos, onde eles se reuniam, e isto fazia com que a igreja permanecia mais unida. Terceiro, partir do pão. O pão neste versículo está demonstrando a Santa Ceia. Simboliza que todos daquela igreja estavam em um só corpo unido, que é Jesus. Quando fala do partir do pão, não só da disponibilidade deles dividirem aquilo que tinham, mas também fala que a igreja estava unida num propósito, que na unidade do corpo de Cristo. Eles estavam todos unidos, baseados na comunhão que tinham no corpo de Cristo. O corpo é um só, e ele não pode se dividir. Se o corpo se dividir, com certeza não vai dar certo, né? Mas a igreja andava unida, a igreja andava junto em um corpo, mostrava a força da igreja, a força dos apóstolos, aumentando a cada dia através da união que eles obtinham. Quarto, a oração. As orações constantemente estavam presentes entre os mesmos daquela igreja. Se vermos no próximo capítulo 3, nos dirá que Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração. Quando Pedro e João, eles haviam no capítulo 3, na cura do coxo, né, que estava na porta formosa ali, que Pedro e João subiram ao templo, eles recém haviam acabado de vivenciar o Pentecostes, estavam cheios do poder de Deus. E assim mesmo, eles não pararam para descansar, eles continuaram, eles foram adiante, eles queriam mais, e a Bíblia diz que eles foram em direção ao templo. E ali eles encontraram aquele fato do coxo, o qual estava ali sentado já há 40 anos, sofrendo, desesperado à porta do templo. Nós vemos hoje em dia, abrindo um parênteses aqui, que muitas pessoas, irmãos, às vezes estão não na porta do templo, mas estão dentro do templo, e essas pessoas, por estarem dentro do templo, eles acham já que estão com a sua vida ganha, com a sua salvação garantida. E não é bem assim. Nós temos requisitos, quando a Bíblia fala que da nova aliança, porque existem duas alianças. A primeira aliança que Deus fez com Abraão, né, e que essa aliança foi marcada pela circuncisão, né, através da circuncisão do povo. Esta era a marca da aliança abraâmica. E depois vem a segunda aliança, que é a aliança de Jesus, que é a aliança de Cristo com a igreja, né? E nesse meio, fechamento de uma porta, fechamento da dispensação da lei e na abertura da dispensação da graça, nesse tempo existia um homem que apareceu pouco na Bíblia, mas a vida dele, a presença dele foi muito eficaz. João Batista, aquele que antecedeu Jesus, que preparou o caminho. Este João Batista, ele teve uma ação fundamental no Evangelho, na participação do crescimento da igreja primitiva. Primeiro porque, por ele preparar o caminho, a Bíblia diz que ele pregava o Evangelho, ele ensinava e ele batizava. Quer dizer, esses quatro requisitos que nós lemos aqui estavam dentro da pregação do Evangelho de João Batista. Ele ensinava, ele buscava o arrependimento das pessoas. Vamos dizer que João Batista foi aquele que fechou a porta da dispensação da lei e o mesmo abriu a porta da dispensação da graça, que é
aonde nós estamos buscando a liberdade que Deus nos deu quando Jesus veio, morreu na cruz, rasgou-se o véu do templo e abriu as portas para que nós não precisasse mais daquelas leis sacrificiais da época. E agora nós temos acesso livre ao céu, né? Nós temos acesso livre ao Senhor Jesus, e as nossas orações, com certeza, elas são ouvidas. Nós temos certeza de que as nossas orações diante de Deus, elas são ouvidas constantemente, porque Deus, ele tem conosco muitos propósitos, e esses propósitos na nossa vida, irmão, eles têm que estar sempre em evidência. Nós temos que estar sempre batalhando por esses propósitos para que Deus venha nos abençoar constantemente. No livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, e fixem a oração. Quer dizer, nessa quarta parte, Jesus está dizendo assim, o apóstolo Pedro ensinando, ele está dizendo para todos, dediquem tempo para orar, dediquem momentos das suas vidas para orar. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu não consigo ter tempo para orar. Nós não temos tempo para orar. Nós buscamos conquistar esse tempo, ou abrir uma brecha e orarmos, porque a Bíblia diz que o fim está próximo. Portanto, nós sejamos criteriosos. O que é isso? Que nós sejamos, pensamos naquilo que é prioridade na nossa vida, minuciosamente, temos critérios na nossa vida, que venhamos estar sempre alertas, dedicando a nossa vida à oração, dedicando a nossa vida à intercessão, e isso nos torna mais fortes, nos torna mais próximos de Deus. Livro de Mateus, no capítulo 21 e versículo 13, a Bíblia nos diz: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava dizendo isso porque ele entrou no templo, no livro de Mateus capítulo 21, e viu o povo fazendo a casa de Deus de comércio, e se provalecendo, usando para benefício próprio. E ele ainda diz mais adiante, depois ele diz assim, mas vocês estão fazendo delas um covil de ladrões. Quando nós dedicamos a nossa vida à casa de Deus, nós estamos dedicando a nossa vida à oração, à intercessão, à busca. É por isso que os apóstolos perseveravam em tudo, e principalmente nas orações. Eles eram criteriosos nisso, as orações eram em primeiro lugar. A oração, ela nos santifica. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, diz assim, pois é santificado pela palavra e pela oração. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós estamos nos aperfeiçoando através da palavra, sim, mas as orações nos dão base para seguir em frente. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim, e todos eles se reuniam sempre em oração. E detalhe, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não só os homens se reuniam, não só os apóstolos se reuniam, mas as mulheres se reuniam em oração, as mulheres estavam unidas ali, orando, buscando a Deus, dedicando tempo em oração, dedicando tempo orando a Deus, buscando a resposta de Deus, porque a gente só busca a resposta de Deus no momento de angústia. O salmista Davi até foi bem direto quando ele orava, no Salmo capítulo 4, versículo 1, ele se responde-me quando clamo. Ó Deus que me fazes justiça, dai-me alívio da minha angústia. Quer dizer, ele clamava em oração, dizia, Senhor, eu clamo a Ti, eu quero que o Senhor responda a minha oração. Faz-me justiça,
dai alívio das minhas angústias. Ele implorava, ele clamava, ele chorava diante de Deus, né? Nos momentos difíceis da vida de Davi, ele buscava em oração. Quando a primeira invasão dos filisteus no arraial, em Israel, em Jerusalém, o que aconteceu? O povo de Israel estava ali desesperado no momento em que os filisteus estavam para invadir, e a Bíblia diz que Davi ficou atemorizado, e a Bíblia diz que ele desce ao forte, e o forte naquela época das cidades eram construídos em cima, aonde as pessoas lá se escondiam e ficavam. Não, o forte de Davi era embaixo, era nas cavernas, ou caverna de Adulão, aonde ele levantou-se, ali a primeira parte da vida dele, onde ele aprendeu a ser líder, né? E a Bíblia diz que a primeira vez Davi vai até a caverna, ora ao Senhor, e Deus ele ora, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, e diante de Deus ele clama, e o Senhor diz para ele, vai e eu te darei vitória, peleja contra os filisteus, eu te darei vitória. Ele peleja, Deus abençoa, ele torna-se vencedor, mas logo em seguida, passa-se o cabo de um ano, os filisteus vêm atacar ele de novo. E agora não vem só o exército, a Bíblia diz que vem todos os exércitos, quer dizer, unidos, o povo, os filisteus vieram unidos para destruir Davi. E agora Davi simplesmente desce novamente, a Bíblia diz que ele desce ao forte, e quando ele desce lá, a Bíblia diz que agora ele não só ora, mas ele chora aos pés do Senhor. E quando ele chora aos pés do Senhor, ele espera com que Deus dê a resposta para ele, vai lá porque eu já pelejei por ti e tu vais vencer. Mas não, Deus fala diferente agora. Na segunda descida dele, quando ele vai orar e ele chora, a Bíblia diz que Deus diz para ele assim, ó, foge, saia correndo, vai para algum lugar, te esconde e espera até a segunda ordem. Não sabemos quanto tempo a Davi ficou escondido, mas o interessante é que quando Deus chama Davi novamente, a Bíblia diz que Deus diz para Davi, quando tu vê a copa das amoreiras se movimentar e o barulho delas for de soldados em marcha, aí você sai a peleja, porque eu já pelejei por ti. Às vezes, na oração, nós não recebemos a mesma resposta. Oramos para diversas coisas e achamos que Deus vai responder da mesma forma. Não, Deus vai responder para nossas orações formas diferentes, maneiras diferentes. Mas o segredo não é como Deus vai responder, o segredo é nós estarmos em oração, no lugar forte, no lugar do esconderijo de Deus. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, aquele que vai até o lugar seguro. Qual é o lugar seguro? É o momento da oração, é onde o Senhor, ali ele te cobre com as suas asas, e ali onde ele te cobre com o seu manto, é ali onde ele te fortalece, ali onde as tuas lágrimas rolam, ali onde o Espírito Santo entra na tua vida, ali onde o Senhor começa a revestir a tua vida, ali começa a levantar-se aquele comportamento contrário do que você vivia antes. A oração te deixa mais calmo, a oração te deixa mais corajoso, a oração te deixa mais perseverante, a oração ela te dá mais ânimo, o Senhor ele te abençoa, o Senhor te fortalece, o Senhor te ouve. O próprio Neemias no capítulo 1, no versículo 11, ele ora a Deus e diz, Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à minha oração, a oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm o prazer no teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido e conceda benevolência a este homem. Quando nós oramos ao Senhor, Deus ouve a nossa oração. E Neemias, quando fez essa oração, ele era nessa época, ele ora pelo copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. E nesse momento ele era o homem de confiança do rei. Ele tinha
era difícil na época o rei trocar um homem nessa posição. Então há anos ele servia ao rei nessa posição. Só que de repente agora nós vemos lá em Neemias capítulo 1, que Neemias se apresenta triste diante do seu senhor, do rei, na época rei Ataxerxes, e o rei olha para ele e diz assim: Neemias, teu rosto está abatido, está triste, está diferente, o que aconteceu? E ele começa a expor: Senhor, meu Senhor, como eu posso estar com meu rosto alegre se o túmulo dos meus pais está cheio de entulhos, os muros da minha cidade estão derribados, as portas estão queimadas. E naquela época eles tinham orgulho do seu lugar de origem, eles amavam e amam até hoje a sua cidade santa. No entanto, que Neemias, ele começa, Deus levanta Neemias nesse momento, e a Bíblia diz que Neemias por 4 meses ele jejua e ora em prol desse propósito. Ele não ficou parado, ele não ouviu a notícia, o seu primo não trouxe a notícia dele lá de Jerusalém, e ele ficou parado, não. Ele não disse: ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não. Ele não pensou 2 vezes. A Bíblia diz que ele se dedicou durante 4 meses, orando, buscando a Deus, intercedendo, pedindo para que Deus viesse dar uma solução para aquilo ali, de como ele ia se organizar, ou o que ele poderia fazer, como que ele podia ser útil ao seu país, à sua cidade. Nesse momento, Deus começa a fazer todo o movimento. Deus toca no rei Ataxerxes, longínquos nesta época que liderava, que era rei, e ele dá liberdade para Neemias. No entanto, que Neemias ficou tão empolgado com a situação de ter a liberdade de sair, o rei pergunta para ele: você quer um apoio, você quer uma ajuda? Ele disse: não, o Senhor vai conosco, o Senhor vai nos guardar pelo caminho. O Senhor tem nos guardado até hoje, e o Senhor vai nos guardar pelo caminho. Só que Neemias, no meio do caminho, ele fica assustado, porque ele deu a palavra ao rei que não precisava de nada, de nenhum auxílio. Mas ele sabia que no meio do caminho, na trajetória, existiam salteadores, ele ficou preocupado com as mulheres e com as crianças. Então, ele, por alguns dias, ele bota o povo todo em oração para que Deus o guarde. Então nós vemos 2 situações de Neemias, que Neemias não usa o seu posto dentro dentro da Babilônia, ou dentro da cidade, ou seu posto dentro do governo, para poder achar que ele podia, porque ele era o tal, ele era o copeiro do rei, ele tinha o favor do rei, então ele podia fazer alguma coisa. Não, ele foi orar, ele foi usar a oração como atitude principal de que ele precisava agir. Então, Neemias, por 2 vezes, ele se coloca em oração, pedindo para que Deus viesse preparar. E, no entanto, que quando Neemias chega em Jerusalém e ele começa a reedificar os muros, logo em seguida vem Zorobabel junto com eles, e Zorobabel começa a construir a cidade por dentro, e começaram a construção nova do templo. Logo em seguida vem Esdras e começa a reestabelecer a adoração, os cultos. Deus, quando ele vê você de joelho, a tua dedicação à oração, quando ele vê que você coloca os teus problemas, as tuas dificuldades em oração diante dele, o que Deus faz? Deus não só responde a tua oração e te dá capacidade de administrar aquela situação, como ele levanta pessoas ao teu lado com capacidade de te ajudar. Se você analisar a restauração das 12 portas, existiam pessoas de diversas nacionalidades, né? Eram moabitas, eram tantos homens, pessoas de diversas profissões, e que famílias separadamente, Neemias organiza as famílias e restaura os muros e as cidades. A oração é o foco da nossa vida, é o principal, é o que motiva a nossa vida para continuar firmes com Deus. É a motivação de tudo que nós precisamos para
que Deus ouça a nossa oração, para que Deus ouça o nosso clamor, para que Deus escute a nossa oração de manhã, de tarde, de noite, que nós possamos tirar tempo, né? No Salmos capítulo 5, versículo 3, o Senhor, Davi diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento as minhas orações. Quer dizer, ele já iniciava o dia dele orando, ele já iniciava a vida dele, o cotidiano dele em oração, ele entregava o dia dele todo na presença do Senhor em oração. E isso, irmãos, é o que nós temos que fazer todos os dias, para que, através da oração, o posicionamento de Deus ele se encaixa e ele começa, através da tua dedicação na oração, desses padrões que a Bíblia fala, doutrina dos apóstolos, comunhão entre eles, partir do pão e nas orações, a Bíblia diz lá no versículo 43, em cada alma havia temor e maravilhas aconteciam no meio deles. Quer dizer, o Espírito de Deus testificava os grandes acontecimentos que faziam no meio deles. A oração, ela nos fortalece, ela nos anima, mas também ela é a fonte dos milagres de Deus no sentido da nossa caminhada. Grandes acontecimentos daquela igreja. Segundo tópico, grandes acontecimentos daquela igreja, no versículo 43. Uma das características de Lucas é descrever um pequeno versículo, os grandes acontecimentos da igreja. Vamos aqui, que ele descreve: em cada alma havia temor. Certamente, se havia uma consideração dos não cristãos naquela época por todos os apóstolos, dos discípulos de Jesus, por mais que não crescem, eles viam o que acontecia, eles viam os sinais. Muitos não gostavam dos apóstolos, muitos não gostavam dos discípulos, não gostavam das atitudes deles, por eles pregarem a verdade, eles falarem a verdade, por eles guardarem os ensinamentos de Deus e tudo aquilo que Jesus estava pregando, eles estavam dando continuação, e muitos não gostavam, mas eles não podiam negar os sinais que aconteciam na caminhada, por onde os discípulos passavam. No entanto, que quando Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos no meio da calçada, e a sombra de Pedro curava. No entanto, quando Pedro e João saíram do ato do Pentecostes, que receberam o poder de Deus, na primeira coisa que aconteceu, no caminho entre o lugar onde eles estavam até o templo, onde eles entram, onde estava ali a porta formosa, que estava aquele paralítico, quando eles chegam naquela porta ali, no meio do caminho entre eles estava um paralítico, e esse paralítico estava ali desesperado com os seus problemas, com essas angústias, com as suas dificuldades, e a única oportunidade que ele viu ali é entre pedir para Pedro e João dinheiro, pedir prata, pedir ouro, pedir uma dracma, pedir um denário, e ali por diante. Só que eles no caminho, eles estavam vivendo um momento da oração da igreja, um momento do avivamento, do despertamento da igreja. E naquele momento, quando Pedro olha para aquele paralítico, ele diz: olha, nós não temos prata e nem ouro. Quando ele diz, olha para nós, ele está dizendo assim, tomamos o exemplo de Pedro e João, olha para nós. Nós temos que ser exemplos de Cristo, imitadores de Cristo. Paulo disse, em uma das suas epístolas, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos espelho da sociedade, e as pessoas olham para nós como exemplo. Se nós não nos portarmos como discípulos, como apóstolos de Jesus, com certeza as pessoas vão nos olhar com outros olhos diferentes. E nós não vamos chegar no foco que nós queremos, no ponto fixo onde nós queremos nos colocar, que são as almas. Então, nós vamos tratar de nos colocar conforme a igreja primitiva iniciou. Hoje a igreja está mudada. Muitos podem dizer: irmãos, nós estamos vivendo um modernismo, a igreja mudou na face da terra, mas os padrões do crescimento da igreja, os padrões bíblicos, continuam sendo os mesmos. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão,
perseverar no partir do pão, no estender a mão e perseverar nas orações. Esses 4 fundamentos têm que estar na nossa vida, têm que estar na nossa igreja, e isso não pode ser abandonado. Isso era notório, que Paulo, em suas cartas, chega até a mencionar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 11. Também ele fala aos crentes de Gálatas no capítulo 3, versículo 5. Ele também instrui desta forma os romanos, os romanos no capítulo 15, no versículo 19 de Romanos, e também aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Este é o trabalho da igreja, era ser espelho, ser vista por todos, mesmo que não fosse aceita muitas vezes. Mas a oração era o 4º requisito que eles tinham que se colocar sempre. Se eles quisessem uma resposta de Deus, eles tinham que se colocar. Então, primeiro, nós temos 4 fundamentos da igreja primitiva, que está no versículo 42, que é a doutrina dos apóstolos, segundo, a comunhão, terceiro, o partir do pão, quarto, as orações. Segundo ponto, grandes acontecimentos que naquela igreja havia. No versículo 43, fala dos milagres que aconteciam e eram vistos por todos. Um dos milagres sucedidos, realizado por essa igreja, é a cura do coxo da Porta Formosa, o homem que estava ali há 40 anos, já não caminhava, e essa cura foi sem ouro, sem prata, sem dinheiro, sem valor, ninguém precisou pagar, porque a bênção de Deus ela não é paga, e quando você vive uma vida de oração, você está assumindo a responsabilidade, você está se tornando intercessor do outro, e quando você se coloca para interceder pela vida do outro, Deus ele te enche de graça, de autoridade, e ele cumpre mostrando àquelas pessoas que ele é com você. E como ele faz isso? Através dos sinais, através das maravilhas, através das curas. E Deus, em Atos 1:8, Deus mostrou isso, que era original, era tão normal naquela época os milagres acontecerem, que era simplesmente um acontecimento normal. Como eu posso dizer, o povo andava servindo a Deus, eles obedeciam a Deus, oravam a Deus, viviam em comunhão, tratavam bem, ganhavam as almas, pregavam o Evangelho, e como consequência de estar próximo de Jesus e de ter uma vida à disposição do Evangelho, o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo ia diante deles com milagres, sinais e maravilhas. Os coxos andavam, os cegos viam, os paralíticos eram curados, as pessoas eram transformadas, os leprosos eram curados, limpos. Por quê? Porque em cada alma havia temor. Eles temiam a Deus, eles temiam, e o temor nos traz obediência. Quando tememos a Deus, obedecemos, e quando obedecemos, oramos. Isto é uma vida de consequências. Aliança com Deus requer regras, e estas regras a igreja primitiva tinha. Eles viviam, perseveravam na doutrina, perseveravam nas orações, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão com todos. Terceiro tópico, tinha tudo em comum. No versículo 44 e 45, olha o que diz: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha suas necessidades. Quer dizer, isto era o resultado de um povo unido. Um dos resultados que admirava nesta igreja primitiva é que tinham tudo em comum. Isso se tornou um hábito comum entre os crentes. O verbo está no imperfeito e podia ser traduzido assim: continuavam usando todas as coisas em comum. Quer dizer, eles dividiam tudo que tinham entre si. Não tinha eu sou melhor que você, eu sou melhor que o fulano. Não, eles aprenderam. O próprio Jesus disse, quando eles se reuniram e começaram a discutir entre eles quem era o maior, Jesus pega e diz assim: o maior se torne menor, o maior se torne servo. E hoje,
nós falamos em pregar evangelho e em ser alguma coisa, nós pensamos em aplausos, pensamos em tapinha nas costas, mas naquela época a única coisa, o único tapinha nas costas que eles recebiam por pregar o evangelho, por curarem e por serem bênção para aquele povo, eram açoites, eram mortes, eram torturados, eram prisões. Esse era o pagamento dos missionários, dos discípulos, dos apóstolos daquela época. Não era hotel 5 estrelas, não era carrão do ano, não era bons cachês, não. Era difícil. E eles dividiam entre si. Todas as coisas eram usadas em comum. Eles estavam juntos em tudo. Dividiam entre eles. Para quê? Para que houvesse uma comunhão em tudo. Eles tinham tudo em comum. Tudo. Eles pregavam a mesma coisa. Eles falavam do mesmo jeito. Eles aprenderam as mesmas coisas. Para eles não importava quem tinha mais, quem era bem financeiramente em meio à sociedade. Eles partilhavam tudo de bom grado. Ajudavam uns aos outros sem questionamento, segundo a necessidade de cada um. Um dos grupos religiosos de quem adotava esse método, segundo Flávio Joséfo, eram os essênios, grupos que viviam separados da sociedade, né? Então, é bem provável que no primeiro impacto do entusiasmo religioso, a igreja primitiva tinha vivido desta maneira. O dito de Jesus acerca da abnegação pode ter sugerido este modo de vida deles. Quer dizer, abnegar, abrir mão, negar a si mesmo, né? Nos deparamos já com isso, com essa situação. Depara-se, porém, na narrativa de 4, 32 e 5 e 11 de Atos, quem vender bens pessoais era um assunto voluntário. E a atenção especial foi dada nesse ponto, foi Barnabé, por ter vendido um campo, trazido tudo o que tinha e lançou aos pés dos apóstolos para que eles viessem ter tudo em comum e abençoar os seus irmãos. Hoje em dia é difícil isso, né? A Bíblia diz que nós temos que comunicar as nossas necessidades aos santos. O problema é que é difícil nós acharmos os santos, né, irmão? Tá difícil, é complicado isso, de você dizer o teu problema, a tua necessidade, porque muitas vezes as pessoas vão te criticar, dizer que Deus que você serve, você não ora, você não busca Deus, Deus não responde às tuas orações. É complicado, mas nós estamos aqui para servir a Deus e ser bênçãos nas mãos do Senhor e obedecer o que a Bíblia nos manda, né, irmãos? Bom, não devemos, portanto, tirar conclusões que tornam e tomar os cristãos por necessariamente acarretar uma vida numa comunidade cristã estreita, fechada em si mesmo. Parece que o comunitarismo teria sido uma solução provisória neste caso. Era necessária a circunstância. É como eu digo, às vezes viver numa igreja é um modo comunitário. É tu viver numa comunidade. São diversos pensamentos, diversas pessoas, diversas divergências, mas uma coisa que a igreja primitiva soube usar foi isso. Eles usaram a unidade deles, a maneira deles se comunicarem e usaram a união deles entre si, a necessidade deles ficarem juntos e terem o mesmo pensamento, ter o mesmo aprendizado, e nenhum havia divergência do outro. Hoje há muita divergência nas igrejas, há muitos pensamentos diferentes, né? Há muitas polêmicas e isso nos afasta muitas vezes do foco que é servir a Deus. Mas, deixando isso de lado, foi isso que foi uma das circunstâncias ou solução dos apóstolos em se unir cada vez mais e buscar o que Deus tinha para eles, né? E último, comunhão e adoração. Não desistir de adorar a Deus, né, irmãos? Adorar a Deus significava
testificar de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Eles davam testemunho de tudo, eles davam testemunho do que eles agiam, daquilo que Deus fazia na vida deles. Eu imagino assim que eles reuniam-se em comunhão e para adorar. Para adorar, eu, na minha pequena mente de pregador, eu fico pensando assim, eu imagino que chegavam os apóstolos, se reuniam e um começavam a contar um testemunho para o outro, dizer, olha o que Deus fez na minha vida, olha, nós estivemos lá naquela tal aldeia lá e Deus curou tantos, Deus levantou paralítico, Deus multiplicou isso, Deus fez aquilo através das nossas vidas, os demônios foram expulsos. Eles testificavam entre si, fortalecendo a fé uns dos outros. Isso, eles adoravam a Deus na comunhão que eles tinham comunhão e adoração, eles adoravam a Deus pelaquilo que Deus fazia na vida deles, não pelo que eles tinham, mas pelo que Deus fazia, que mantinha eles firmes e o evangelho ia crescendo. A Bíblia diz que o Senhor acrescentavam aqueles que iam ser salvos. Olhe bem, o texto nos relata que eles se encontravam todos os dias no templo. Não nos diz o que eles faziam ali, mas certamente participavam de algum tipo de ritual, culto feito por eles, né? Naquele tempo, de forma unânimes ou junto, unidos. O termo partindo o pão em casa provavelmente é empregado para demonstrar que sempre comiam junto, visto que no original a melhor tradução é de casa em casa. As refeições fraternais eram marcadas com alegria, estavam jubilosos com Jesus, e a singeleza de coração e a ausência de fingimento. É coisa que a gente gosta, né, Mário? É reunir os irmãos aqui, fazer janta, fazer uma galinhada abençoada e nos unir com os irmãos. Isso nos traz alegria, nos traz ânimo, porque ali nós juntamos, os discípulos se juntavam, ali faziam as refeições juntos, comiam, digamos, imaginavam, tomavam café juntos, se reuniam no almoço, comiam entre eles ali, e havia a alegria porque eles dividiam o seu encontro, eles dividiam as suas experiências, eles dividiam os seus conhecimentos, aquilo que eles haviam aprendido, uns que recém vinham chegando, que vinham se agregando a eles, eles contavam os seus testemunhos, mostravam a verdade, ensinavam, e isso não era separadamente, eram unidos, eles uniam-se em comunhão, em toda situação, e com certeza pelo termo bíblico usado, não havia fingimento, havia uma singeleza de coração, é da mesma forma que Jesus tratava eles, eles começaram a tratar o povo. Né? O que mais chama atenção nessa igreja, sem sombra de dúvida, é a comunhão que tinham uns para com os outros e a alegria que tinham para com os obreiros de Cristo. A comunhão dos crentes na composição da frase de casa em casa concretizava-se também por estarem sempre louvando a Deus. Eram verdadeiros adoradores. João capítulo 4 e versículo 3. Isso nos prova que o evangelismo daquela igreja era diário e constante, irmão. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O participar presente, estarem juntos, iam agregando pessoas, as pessoas iam vendo o carinho que tinham entre eles, a união que tinham entre eles, a fé que havia entre eles. As pessoas que estavam na sua volta, eles viam, esse povo se reúne para almoçar, o povo se reúne para jantar, esse povo se reúne para adorar, esse povo se reúne todo o tempo nas orações, eles estão sempre ali unidos, juntos, né? E as pessoas começavam a se achegar, porque viam uma união, uma comunhão tão grande naquele povo, e a Bíblia diz que isso acrescentavam as pessoas que tinham que ser salvas. O Senhor estava ganhando almas, não pelo que eles falavam, mas muitas vezes da maneira que eles viviam em comunhão. O que chama a atenção do ímpio lá fora, da pessoa que está vindo na igreja, que está vindo servir a Deus, não é a palavra bonita, não é a palavra bem explanada, não é a tua pregação bem ministrada, ou palavras difíceis,
ou o teu terno bonito, ou o teu vestido bonito, não. O que chama a atenção do pecador lá na rua é o teu modo de viver, é o modo que nós vivemos entre nós cristãos. E eles veem isso, que a nossa união tem que ser constante em todos os sentidos. É bonito de ver quando os irmãos se reúnem para almoçarem junto, para tomar um café, para tomar um chimarrão, pegar o violão, coisa que acontecia muito no passado, pelo menos no meu tempo. A gente se reunia, todo mundo ali, sentava, pegava o violão, cantava uns louvores, cantava uns hinos, aí a roda de chimarrão correndo, né? Já vinha aquelas irmãs abençoadas lá, cheia da glória, com bolinho de chuva, né? E a gente já participava ali, e orando e glorificando a Deus e contando os testemunhos, e os vizinhos olhavam aquilo ali, e já vinha o vizinho da frente e se achegava, já vinha o vizinho do lado e se achegava, e ali o evangelho estava sendo pregado, porque eles viam a igreja unida, eles viam o povo em oração, em súplica, e o Senhor começa a agregar, é na nossa união, é no nosso tratar as pessoas bem, é nós cuidarmos de Deus tem para a nossa vida, e com certeza Ele vai nos abençoar e vai nos usar cada vez mais, né, irmãos? Cada dia mais na sua presença. Nós louvamos a Deus pela vida de tantos irmãos que têm nos assistido, dos irmãos que vão nos assistir ainda. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Tem alguns irmãos que têm olhado aqui, alguns irmãos aqui que a Mari já respondeu, né? Eu quero agradecer a todos aqui em nome de Jesus. Silvia Andrade, Elisete Santos, pastor Jason. Irmão Jorge Henrique também, que Deus te abençoe, irmão Jorge. O Jorge Henrique é um jovem usado por Deus, Deus usa ele através da palavra, através do louvor também, né? Ele escreve para nós aqui, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Irmão abençoado, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, da mesma forma, irmão Jorge. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o teu ministério, a tua vida, né? Que Deus te use, ele está no culto agora, que Deus abençoe teu culto aí, que o Senhor possa seguir os sinais, os prodígios, maravilhas aí através da tua vida, amém? Irmão Josué ali também. Irmão Josué, nosso obreiro amado ali, querido ali, pastor Jason, irmãos que têm nos apoiado, estado sempre nos dando apoio nesse ministério maravilhoso, amém? Que Deus te abençoe, pastor Jason, que Deus te abençoe nessa caminhada, que o Senhor te use cada dia mais, né? Que Deus te fortaleça, que continue sempre nesse propósito aí de ganhar almas para o Senhor, né? Que o Senhor, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque o Senhor tem colocado homens e mulheres aí abençoadas nesta obra aí, e nós só temos a agradecer o Senhor por isso, né, irmão? Só temos a agradecer. Irmão Josué Brites, que Deus te abençoe. Irmã Ana Cristina também, que Deus te abençoe, irmã, né? Irmã Fabiane, a Thaídes, que é a esposa do pastor Saulo, nosso amado pastor regional, que Deus continue te usando, sendo essa bênção que o Senhor tem te concedido grandes bênçãos. Eu tenho certeza Ele vai te abençoar muito mais aí, né? E conte com as nossas orações, com o nosso apoio, sabe que pode contar comigo, com a minha esposa, sempre que vocês precisarem, amém? Que Deus abençoe vocês. Irmã Silvia Andrade, a irmã Ana Carol também, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe vocês. Assembleia de Deus também, nossos amigos lá da Madureira, de Vila Nova, que Deus te abençoe, os irmãos aí, que Deus continue abençoando o ministério, que Deus continue usando vocês, as vossas famílias, e que os obreiros sejam abençoados também, amém? Nós louvamos a Deus por tudo, né? Tem os irmãos que estão pedindo oração, nós já vamos orar agora, para que Deus venha abençoar as vidas, né? Continue suas perguntas, e nós temos Irmão Roberto e Elisete lá de Porto Alegre pedindo oração para a avó Maria. Irmão Roberto, até aproveitar que alguns irmãos estão online aqui, nós estaremos orando. Irmão Roberto, da Assembleia de Madureira, lá, nossos amigos, tá?
estão com a sua, é a mãe, é a sogra do irmão Roberto, a avó Maria está internada lá no hospital, e nós vamos estar orando agora, pedindo para que Deus abençoe e faça segundo a sua vontade, né? Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Vamos orar por todos, para que Deus cure, transforme, mude as situações, que Deus sempre venha abençoar. Amém? Que Deus abençoe, irmã Ana Cristina, cada dia mais a tua vida, viu, irmã? Aleluia. Nós temos também, irmãos, os irmãos que querem entrar em contato conosco para adquirir as apostilas, os estudos. Nós estamos aqui, onde congregamos aqui nos Julianos Missionários, com um estudo sobre a família, e estamos no começo agora. Vocês quiserem participar, aqui no bairro Harmonia, número 476, aqui na cidade de Imbé. Você pode adquirir a sua apostila, né? É só entrar aqui no Mensagem mesmo, falar com a Maristela, que ela está ali online ali. Peça o seu trabalho. Tem pessoas lá de Montenegro já preparando, já estamos preparando para enviar as apostilas para vocês aí, irmã Tati, a sua família. Em breve queremos estar aí visitando os irmãos, cultuando com vocês aí, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito pelas vossas vidas, amém? Que Deus abençoe vocês, estaremos orando também. Temos os trabalhos e tenho a certeza de que Deus vai abençoar, amém? Temos os nossos CDs também, temos as apostilas de estudo, temos ali sobre a família. Família é um projeto de Deus, foi o trabalho que nós ministramos no encontro de casais, que foi uma bênção, né? No dia 12 de junho agora passado, onde nós ministramos aqui na nossa igreja, no encontro de casais, onde foi tremendo. Deus tem feito, até hoje, Deus tem abençoado, pessoas têm testificado, né? Sobre o trabalho ali. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Também quero agradecer aqui, irmãos, o irmão, a irmã Adriana e o irmão Ezequiel. São os irmãos abençoados, irmãos. Os irmãos abençoados ali. Nós temos que agradecer a Deus pela vida deles, né? O irmão se prontificou ali em consertar o meu carro ali, tá lá. Ele me mandou até mensagem dizendo que o carro estava na UTI. Eu já disse para ele, não desliga os aparelhos, né? E aí ele já está consertando, está ajeitando tudo lá. Deus tem usado ele fez um propósito com Deus de abençoar os servos do Senhor, e eu tenho certeza que nós vamos estar orando por ele sempre, por ele, por sua esposa, para que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Também a irmã Fernanda, o irmão Ederson, que Deus abençoe vocês. Tem essa família querida aí que já faz parte da nossa vida, da nossa família aí, irmãos que a gente ama, que a gente quer muito bem. A irmã Jessie, o irmão Daniel, que Deus abençoe as suas vidas também, né? Tem bastante Daniel aqui, tem bastante Jason, tem bastante irmãos aqui, né? Temos a certeza de que Deus vai nos abençoar cada dia mais, né? Também a irmã Ana, né? O irmão Jerônimo ali, a sua esposa, sua família, a irmã Rose, que Deus te abençoe vocês, que tem sido bênção na nossa vida também. A todos os irmãos, nós não temos como descrever o nome de todos aqui, senão nós vamos falhar com alguns, né? Então os irmãos já estão vendo aí. Também temos ali o nosso canal no YouTube, né? E eu tenho a certeza de que os irmãos podem acessar lá. Todos os nossos vídeos de estudos vão estar ali. Os irmãos entrem no nosso canal no YouTube, Pastor Daniel do Fogo lá, irmã Maristela, e nós estamos lá com o nosso canal nos estudos. Você pode adquirir, irmãos, tirar as suas dúvidas, ou fazer cursos online conosco, né, via internet. Entre em contato conosco aqui, que nós já conversaremos direitinho como você pode fazer o teu curso no conforto da tua casa, diretamente comigo aqui. A gente vai estar dando o curso para você, do estudo que você achar que é necessário para a tua vida, né? Irmão Daniel, eu quero aprender um pouco mais sobre fé, eu quero aprender um pouco mais
sobre determinado assunto, sobre determinado livro da Bíblia. Eu quero aprender mais sobre a família, eu quero aprender mais sobre como eu posso crescer o meu ministério, acrescentar o meu ministério. Entre em contato conosco, né, quer aprender sobre o livro de Apocalipse, sobre os dias que estão para acontecer, sobre o que está para acontecer, sobre o arrebatamento da igreja, enfim, tantos estudos que nós temos aqui e que você pode se beneficiar, amém? Entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp, que eu passei agora há pouco, né? 991-340011, né? Estará falando direto ali conosco, e aí nós já estaremos marcando direitinho a hora com você, para nós podermos dar esse estudo e nós podermos ser bênção para a vida de vocês, amém? Eu quero agradecer a todos, nós vamos estar já encerrando este assunto e com certeza estaremos voltando nesse tema e vamos um pouco mais avante, né? Até quando Jesus disser amém, nós vamos versículo por versículo aqui explicando e nos alimentando da palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos, vamos orar, vamos agradecer a Deus e orar por todos, amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Celestial, te damos graça, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te damos graça pela vida das pessoas, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, que tiraram um tempo agora, Senhor, neste momento, neste final de tarde, para buscar a Ti, Senhor, e aprender de Ti sobre a oração, sobre os benefícios de estarmos orando a Ti, e como nós devemos ter uma comunhão mais íntima contigo através da oração, Senhor. Deus, e por isso, Senhor amado, eu te peço, pela vida dessas pessoas, dos teus filhos, ó Pai, entra com providência, abra o entendimento, Senhor, o conhecimento das nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser bênção na vida dessas pessoas, ó Pai. Também eu intercedo pelos teus filhos e pelas tuas filhas, Senhor, que estão hospitalizados. A sogra do irmão Roberto lá, Senhor, pedimos a tua bênção, que o Senhor venha visitar ela ali no hospital, Senhor. Tantas outras pessoas, ó Pai, que precisam de uma oração, precisam de um milagre, precisam de uma atitude tua, Senhor. Mas nós estamos aqui para ser intercessores por eles, ó Pai. Ó Senhor, dai-nos sabedoria para orar, para buscar. Dai-nos, Senhor, ânimo, Senhor, para buscar a tua presença e nos colocar em oração e intercessão, Senhor. Dai-nos sabedoria, Senhor, para tratar com o povo, Senhor. Para sermos unidos, Senhor amado, para continuarmos, Senhor amado, te servindo com sabedoria, Pai, que não venhamos magoar o nosso irmão, que não venhamos entristecer o nosso irmão, Senhor, mas que venhamos servir de bênção para eles, Senhor. Visita as famílias agora, Senhor, visita os teus filhos, Senhor, que estão em casa agora, Senhor, também os teus servos, Senhor, que estão cultuando agora, abençoa os cultos, abençoa os pastores que estão podendo fazer seus cultos. Abençoa o seu ministério e a sua vida, Pai. Que o Senhor, meu Deus amado, derrame as suas bênçãos sobre cada um, Deus. Assim como o nosso lar e como a nossa casa, nós colocamos nas tuas mãos a minha família, os meus filhos, ó Pai, minha esposa, o nosso ministério, Senhor. Abençoa também ali pastor Geison, pastor Saulo, as suas famílias, ó Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a obra do Senhor possa crescer, Senhor amado, cada dia mais. Que a igreja se una cada dia mais, Senhor. Deus, na comunhão, Senhor, que nós venhamos continuar perseverando, Senhor, na doutrina. Oh, Senhor amado, que nós venhamos continuar perseverando na comunhão, nas orações, Senhor amado, no partir do pão, Senhor, e que em cada alma, Senhor, possa haver temor, e que os teus sinais sigam, Senhor amado, através, Senhor amado, destas nossas atitudes, ó Pai. Vá de encontro com cada vida, repreende toda e qualquer enfermidade, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que nós venhamos, Senhor amado, ser espelhos, Senhor, para que a união da igreja, a união dos teus filhos, Senhor, possa, Senhor, oh Deus, trazer mais vidas, Senhor. Oh meu Deus, aumentar o número de salvos no meio da tua casa. Ajuda-nos, fortalece, nos abençoa, seja conosco e nos deixe a tua paz, e nos dê a tua paz todos os dias, e que a tua graça, Senhor, seja manifesta sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
irmão Josué Damasceno. Pastor, que Deus te abençoe aí, que Deus continue te usando. Pastor Daniel Muniz também, nosso irmão, nosso querido pastor e amigo. Que Deus continue te abençoando, amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus continue lhes usando e que a graça do Senhor Jesus Cristo habite em vossos corações, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.